Oi, pessoal. Esse aqui é o primeiro podcast da Maluz, o nosso primeiro podcast em uma série de podcasts que a gente vai estar fazendo com cada cliente da Maluz, com alguns clientes da Maluz. E vocês são muito bem-vindos nesse lugar. Espero que essa conversa renda muito, porque a gente está aqui com um tema maravilhoso. A gente vai estar falando sobre marketing pessoal, empreendedorismo e enneagrama. Estou aqui com Arthur Monteiro, diretor-geral da Maluz, e com uma convidada especial, é Diane Sá. É muito bom ter você aqui com a gente, né? Você que é especialista e mestranda em harmonização orofacial, diretora do Instituto Face e muitas outras classificações, porque quem lhe conhece, quem acompanha essas histórias, a gente pensa assim, não pode ser só 24 horas que tem no dia dessa mulher, Verdade. parece ser muito mais. E você é uma pessoa disciplinada, mantém uma rotina cheia de afazeres e ainda sobra tempo para ser esposa, mãe e acreditem, viu? Ela já é vó da Catarina. Então, a gente vai estar falando aqui com ela. Seja muito bem-vinda. Fique à vontade aqui nessa conversa para a gente falar sobre os assuntos que a gente vai estar pontuando por aqui. E eu sei que vai sair daqui muita coisa boa, muitos aprendizados. Eu que agradeço, porque é bom estar dentro de uma empresa que pensa em inovação também. Então, eu fico extremamente agradecida, porque é algo que é diferente. Né? É algo que é novo, a gente está vendo agora surgir um monte de podcast e a Malu está saindo na frente, e é bom a gente estar dentro de uma empresa onde também se preocupa com a inovação. Sim, e ela foi a primeira, né? A pioneira nesse A podcast. gente está abrindo com chave de ouro, né? Verdade. Diane, você é incrível, né? Eu gosto muito de você como pessoa, como profissional, eu admiro bastante. E eu sempre falo, qualquer coisa que acontecer, pode deixar que com a Diane eu me resolvo. A gente tem uma conexão boa e é muito bom estar aqui contigo nesse papo, te conhecer, estudar sobre tudo que você viveu, tudo que você passou. É uma conversa muito enriquecedora, né? E eu queria começar essa conversa falando contigo um pouquinho, né? Sobre você. Queria que você falasse um pouco sobre sua carreira, né? Como você começou, como foi para você começar nessa jornada, né? Na estética, como foi, o que te levou a começar, né? Como foi que você escolheu essa profissão para a tua vida? Eu queria que tu desse uma pincelada para a gente sobre isso. Então, se for contar lá desde o início, vai ser uma longa história, a gente precisaria de um podcast só para isso. Mas eu vou tentar resumir. Desde de criança, né, eu sempre sonhei ser dentista. Né, sempre sonhei ser dentista. E minha mãe, né, minha família é uma família pobre. Minha mãe era professora de escola pública, meu pai era taxista. E aí minha mãe sempre dizia isso. Emprego de moça pobre é ser professora. Eu escutei isso a minha vida inteira. Né? Mas só que eu tinha uma ambição, eu tinha um sonho de ser dentista. Então eu lembro quando a gente era criança, a gente só ia para Recife uma vez ao ano, que era no Natal, que era quando a gente ia olhar a decoração de Natal da cidade e ia no shopping. E era a única vez no ano que a gente poderia comprar uma roupa, poderia comprar um brinquedo, alguma coisa. E uma vez eu estava vindo de Recife, né, a gente no carro, eu sentada assim no banco de trás. Eu lembro exatamente onde eu estava passando, que era ali no Curado, onde eu atacava os presentes de um lado e do outro lado. Hoje a gente vê muitas luzes, que tem muitas casas, mas naquela época não tinha. E eu olhando assim, aquelas luzinhas bem longe, fiquei pensando assim, um dia eu vou ter meu carro, um dia eu vou ter tudo o que eu quiser, e eu vou vir com meu carro, com a mala cheia de bolsa, porque eu vou poder comprar. Ali já nasceu um sonho, né? Já nasceu um sonho. E eu sempre dizia, não, eu vou ser dentista quando eu crescer, vou ser dentista quando eu crescer. E minha mãe sempre dizia que o emprego de pobre era ser professora. Então, e eu segui o que ela falou. Né? Só que eu segui de forma inconformada. Eu estudava, fazia magistério à noite, né? Na época que eu era adolescente, fazia magistério à noite. E de manhã eu fazia um colégio, porque eu queria passar no vestibular. Se eu estivesse fazendo só magistério, eu não ia passar no vestibular. Eu estudava de manhã e estudava à noite. Eu ia à noite pela obrigação de seguir a tradição do que minha mãe queria, e ia de manhã para fazer aquilo com que eu estava inconformada, porque eu queria ser dentista de todo jeito. Aí com 18 anos eu passei no concurso, fui ser professora também de escola pública, seguindo o que minha mãe mandou fazer, né? Fui ser professora de escola pública, mas ainda assim eu queria, de toda forma, realizar meu sonho. Aí com 18 anos também eu casei com meu marido. Nova, né? Sim, casei com meu marido. E 2 anos depois eu passei no vestibular. Passei no vestibular aqui em Caruaru, na A6. Eu disse, não, eu vou estudar na A6 porque eu consigo trabalhar de dia e a faculdade era só à noite. Só que no ano que eu passei, houveram várias mudanças.
o curso passou de 4 para 5 anos e passou a ser integral. Não era mais só noturno. E aí eu tinha que sair todos os dias de Vitória e viajar para Caruaru para passar o dia aqui na faculdade, Sozinha. sozinha. E tinha que viajar, né? Então, É 1 hora, né? um pouquinho mais de 1 hora. Eu peguei toda essa reforma da BR na época, então era muito mais do que 1 Uhum. hora. Todo dia isso. Todo dia. Todo dia. E a faculdade funcionava de segunda a quinta-feira, porque como era integral, aí não tinha aula na sexta. E chegou um tempo que eu precisei pedir demissão do Estado. Eu ainda passei um tempo trabalhando entre trabalho e faculdade, e chegou um tempo que eu precisei pedir demissão. E quando eu pedi demissão, aí meu marido assumiu absolutamente tudo, né? Quando a gente casou, eu era professora e meu marido era caminhoneiro. Ele vivia na estrada, dirigindo o caminhão, e eu trabalhava, Sabia não, nunca imaginei. e eu trabalhava na escola pública. Eu andava quilômetros e quilômetros todos os dias. Eu não tinha carro. Eu trabalhava num lugar lá que chama Alto do Amparo. É tipo o Morro Bom Jesus aqui. Uhum. Então eu trabalhava nessa comunidade lá e fazia faculdade em outro local também bem distante. Então eu ia, porque eu fiz biologia primeiro, antes da odontologia. Então eu ia de manhã, dava aula a crianças, voltava para casa, almoçava, tomava banho, ia para a faculdade. Né? Isso foi durante um período. Depois meu marido ele vendeu o caminhão e começou com outros negócios, e ele é muito inteligente para negócios. E ele começou a se sobressair e a gente foi melhorando de vida nesse tempo. E foi no tempo que eu entrei para a faculdade, né? Que ele pagou minha faculdade, eu precisei pedir demissão. E eu tinha já 2 filhos pequenos. Minha menina Caramba, já tinha nascido Eu ia 2. perguntar já tinha os agora, os 2 já. filhos. Minha filha tinha 3 anos e meu filho tinha 6 meses quando eu passei na faculdade, no Nossa. vestibular. E ficavam com minha mãe, né? Meu marido que sustentava tudo, que pagava a faculdade, meu deslocamento para cá. E aí quando cheguei com 3 anos de faculdade, eu não estava aguentando mais de cansaço. Imagina. A rotina pesa, né? Porque era muito pesado. Eu saía de casa de manhã, os meninos estavam dormindo. Quando eu chegava à noite, os meninos estavam dormindo. Eu chegava mais de 11 horas da noite em casa. Aí então eu estava muito cansada. Eu disse, não, eu vou trancar a faculdade. Não Sem tô falar, aguentando. assim, né? No sentimento, né? De você chegar em casa e já estarem É, dormindo. a No outro dia cobrança, sair né? cedo. A cobrança de você não estar ali presente, né? Sim. Então eu vejo muitas mães que abdicam de tudo, deixam de fazer tudo em nome dos filhos. Só que esses filhos, um dia eles vão crescer. Uhum. E quando eles crescerem, eles não vão admirar a mãe porque a mãe fez isso. Eles vão admirar a mãe porque a mãe batalhou. É o contrário. Então eu vejo muitas mães dizendo, não, eu vou esperar os filhos crescerem. Ninguém ficou traumatizado. Ninguém Isso. ficou traumatizado. Uhum. Então eu vejo muitas mães que deixam de fazer tudo pelos filhos, só que esses filhos depois crescem, vão seguir a vida deles e ela só vai se lamentar porque ela deixou o passado dela. Todos os sonhos delas lá para trás. E ela não vai nunca ter a admiração dos filhos por isso. Ela vai ter a admiração dos filhos se ela for batalhar. Porque querendo ou não, você ter lutado pelos seus sonhos trouxe outra realidade para eles, né? Sim. Trouxe mais oportunidades, né? Tudo Sim. isso. Então é pensando em um futuro, né? Sim. Para todos, né? Para todos, não só para ela. Ela ter feito isso, com certeza ia alcançar toda a família dela, né? Como alcançou. Né? E é importante também ressaltar o fato de você casou com 18 anos, muito 18 nova, anos. e em seguida já viu 2 filhos. E isso só se casar muito novo, muito nova, já é motivo suficiente para muitas pessoas pararem, né? Culparem isso, culparem seus fracassos. Enfim, as pessoas começam culpando o fracasso desde dentro de casa com os pais, né? Pelo que o pai Sim. falava, pelo que a mãe falava. Você poderia ter desistido mediante a sua realidade Sim. da sua família, né? Uhum. E nada disso foi suficiente para te parar. E hoje Não, é uma coisa que eu tenho falado muito, né? Eu digo, meu Deus, como a nossa geração, ela para por qualquer coisa. por qualquer coisa. Qualquer motivo é É suficiente. uma geração fraca, né? Fraca São demais. muitas justificativas, né? Muito. A Ah, gente porque tem uma meu pai falou justificativa pra isso, tudo. minha mãe falou aquilo de mim, porque fulano fez isso comigo, porque minha vida, porque onde eu nasci, aonde eu tô crescendo. Eu acredito muito sobre a região geográfica que você tá, não define o teu futuro, nem Não. tua vida, independente do lugar que você tá, né? É porque o ser humano ele tem a tendência a querer culpar os outros pelos seus fracassos. E o único responsável por tudo que acontece com você é você mesmo, não é Verdade. ninguém.
Não é ninguém. Até aquelas culpas ai, porque eu tenho crença limitante, porque meus pais fizeram isso, porque minha mãe, eu sou traumatizada, os pais, minha mãe fazia. Não foi a mãe, porque ela deu o melhor que ela podia na época dela. Uhum. Ela não tinha conhecimento, porque Uhum. os pais sempre querem o melhor para os filhos. Aí isso é do entendimento do filho. Não é a culpa da mãe, a culpa é do filho mesmo, é do sujeito mesmo que não quer fazer. Aí fica culpando os outros. Horrível. E se você não tiver inteligência emocional, como pai, como mãe, você pira da cabeça. Pira da cabeça, quer dizer, eu fui a pior pessoa do mundo, o pior pai do mundo, e é culpa minha, porque o pai e a mãe já tem essa tendência a canalizar a culpa, né? A trazer pra si. Então eu imagino que deve ter sido desafiador pra você lidar com isso tudo. Sim, Imagino. com certeza. E interessante a gente ter falado sobre isso, do quanto a gente quer culpar alguma coisa, né? Por não fazer o que deve ser feito. E uma coisa que deixou a gente curioso e que a gente está conversando muito sobre isso ultimamente, tanto na empresa como a gente conversa também nas reuniões com você, é sobre o Eneagrama, né? Uhum. E o Eneagrama, eu queria que tu falasse um pouquinho como ele chegou até você, mas que a gente também tocasse nesse ponto, porque às vezes as pessoas, elas descobrem ali o perfil, elas começam a se descobrir, até autoconhecimento, e elas também podem levar isso para culpar. Ah, não, isso aqui é por causa do meu perfil. Ah, isso aqui é por causa do meu temperamento, é por causa do meu arquétipo, né? E isso a pessoa absolve e fala, eu tô agindo dessa forma e eu não tô conseguindo, mas não é culpa minha, é culpa do meu perfil. Então fala um pouquinho sobre Eneagrama e essas questões que envolvem. Quando as pessoas falam assim, quando a gente fala de Eneagrama, né, todo mundo fica curioso para saber qual é seu perfil do Eneagrama. Uhum. É muito fácil de você saber qual é seu perfil do Eneagrama. Faz um teste no Google. Vamos fazer, Emily. Agora Eu não fiz. quer dizer que vai Eu dar não fiz certo. ainda não. Eu E aí? fiz. Depois a gente conversa para ver se eu tô perto. Então, não quer dizer que o seu perfil é aquele do Google. Por quê? Quando você faz o perfil, você tende a responder as perguntas de acordo com aquilo que você gostaria de ser ou que você acha que é. Verdade. E a gente precisa se desapegar do que é aquilo que a gente acha que é. Com certeza. Isso é forte. Verdade. É. Você vai naquilo ali que você não fala o que você realmente é, você fala o que você ou queria ser, né? O que você pensa que é. Então a gente é aquilo que a gente pensa ser, o que as outras pessoas percebem da gente. Então por isso que eu não posso dizer a você qual é seu perfil, qual é seu perfil. Porque eu não sei, eu não estou em você para saber. Nem você mesma sabe Uhum. ainda. É verdade. E como foi que isso chegou na sua vida? Faz tempo que você descobriu, que você começou a Faz estudar? 5 anos. Há 5 anos atrás me convidaram, né, o meu perfil de Eneagrama, um perfil que a gente tem, dentro do Eneagrama, a gente tem palavras que representam cada perfil. Não que seja exatamente o que está no dicionário. Tipo, o meu perfil é o perfil da gula. Da gula não é com relação à comida, mas de sensações. Várias sensações. Então, eu sempre fiz muitos cursos diferentes, sabe? Coisas fora do que eu trabalho hoje, do foco. Então, eu já fiz MBA em marketing, eu já fiz curso de hipnose, eu já fiz treinamento empresarial. É uma pessoa curiosa, né? Que tudo somou, né? Depois tudo somou. Mas é assim, é uma gula por conhecimento, uma gula por sensações. O meu perfil é um perfil que, se ele tiver numa festa e tiver vários tipos de bebida, ele quer experimentar de cada uma. Entendi. Porque ele gosta de variedade. E isso me atrapalhou muito durante a minha vida inteira, porque eu não tinha conhecimento. Eu não tinha autoconhecimento. E eu terminei gastando muito dinheiro com várias coisas, com várias possibilidades, que depois no futuro não me serviram de nada, ou que foram abandonadas durante o caminho. E há 5 anos me convidaram para fazer mais um curso. Tem um curso lá em Recife, chamado Eneagrama. Eu disse, eu quero fazer. Não sabia nem o que era. Aí eu comecei fazendo esse treinamento lá em Recife. E foi quando realmente caiu a ficha. Porque o importante não é eu saber qual é meu perfil. Isso é muito fácil de eu saber. O importante é eu saber o que é que eu vou fazer com isso. Com essa informação. Sim. Então o Eneagrama, ele não é para identificar o perfil e colocar a pessoa dentro de uma caixinha. Você é perfil tal. Pronto. E ali você fica dentro da caixinha. Eu sou isso, e tá bom. E aí, todos os perfis, eles têm pontos muito positivos, têm qualidades muito expressivas, mas também tem seus pontos de melhoria. Então, o que adianta eu dizer assim, eu sou perfil tal, e eu sou assim e acabou.
Não, então não serviu de nada o Eneagrama para mim. Porque eu entrei numa caixa e me limitei. Então eu não cresci quando eu me limitei. Então o Eneagrama é para tirar você dessa caixinha e ajudar você a se desenvolver com autoconhecimento. E aí você sabe quais são os desafios do seu perfil. E aí com o Eneagrama, o Eneagrama vai te ajudar a vencer esses desafios, tornando isso consciente. Por exemplo, um exemplo. Como eu falei, meu perfil, ele gosta de variedade, de várias sensações, né? De viver assim, eu diria dentro do arquétipo, é como se fosse o arquétipo do explorador. Ele quer viver o mundo, sabe? Quer botar a mochila nas costas e quer viver o mundo. Por isso que nomeia Desbravar. como gula, né? Porque é como se você quer experimentar De tudo. tudo. Por Uhum. isso que é a gula. E o meu grande desafio é focar numa coisa só. É manter uma rotina, que o meu perfil é muito difícil ter rotina. Então eu tô na academia há 1 ano. Aí chegou agora o tempo que eu tô enjoada. Então, se eu não me conhecesse, o que eu faria? Já ia procurar Desistir. fazer outra atividade. Uhum. Como eu conheço meu perfil, eu sei quais são meus pontos de melhoria, eu disse, não, agora eu preciso fazer mudanças para eu voltar a ter prazer nessa atividade. Aí o que eu fiz? Mudei de horário, comprei umas roupas novas para ir para academia e pronto, voltou a ter prazer naquilo que eu estava fazendo. Massa. Todo dia eu vou trabalhar, eu faço o mesmo caminho. Quando eu começo a enjoar aquele caminho, eu desvio, vou fazer outro. É realmente do perfil isso, né? Do perfil. Já tem perfis que necessita ter uma rotina. Necessita fazer aquilo todos os dias. E é legal isso, porque na verdade, pelo que tu tá me falando, né? Você vai conseguir identificar como achar um escape. Porque o que é que acontece? Provavelmente a pessoa que tem esse perfil, e ela é essa pessoa que ela enjoa, que ela cansa. Então, ela tá, usando um exemplo, ela tá fazendo sempre aquele mesmo trajeto para um lugar. Então, ela vai enjoar. Então, a possibilidade, se ela não se conhecer, é dela parar de ir àquele lugar e não dela desviar a rota, É isso. né? Você acha um escape. Não, eu não preciso parar de ir para aquele lugar, eu só vou achar uma outra rota para me chegar até lá, né? Muito legal isso. Então, e esse meu perfil também é um perfil que, se você marcar uma reunião com ela, ele atrasa. Porque se ele vier ali no caminho, encontrar alguém que tiver uma conversa boa, ele não tá nem aí se vai se atrasar aqui com você. Então, Uhum. por isso que eu trabalho isso e eu sou bem pontual. Realmente. Eu sou extremamente pontual, porque eu sei que esse é um desafio para mim. Eu sei que isso aí é o meu ponto de melhoria, mas isso para mim hoje já é bem natural. Porque se você marcar comigo 10 horas, eu chego de 10 horas, eu chego antes. Verdade. Mas é justamente isso, né? Você se conhecer o seu perfil, para que você não fique se sabotando. Porque a gente Isso. se sabota muito, né? Muito, Isso. nossa. E quando a gente sabe justamente aonde tá, é isso aqui que é a minha dificuldade. Eu vou repetir isso várias e várias vezes, até eu perceber que eu digo, não, peraí, eu tô repetindo isso, eu tenho que parar, né? Eu tenho que dar uma pausa nisso. Quando eu ver que Isso. dentro de mim aquele tá pendendo para um lado, eu mesmo tenho que, né? Isso. É o autocontrole. É. O interessante e aí, é isso. pegar o que tem de bom no perfil também, Uhum. não é? Não é somente trabalhar o que a gente tem de ponto de melhoria, mas também pegar aquilo que é de bom. Por exemplo, o meu perfil é um perfil inovador. É um perfil que sempre pensa antes dos outros, que sai à frente, né? É um perfil de vanguarda. Quer ver um perfil que é igual ao meu? Elon Musk. É o mesmo perfil. Então, quem é que está trabalhando aí, que está investindo em viagem espacial? O cara É inovação. É o mesmo perfil. Uhum. E hoje, acho que a gente nem citou isso, né? Você tem um instituto, né? É. E tem esse curso lá no instituto, né? Isso. Tem um treinamento de Eneagrama. Que tá tendo agora, né? Uma turma. Começou agora, ainda dá tempo de entrar, porque a primeira aula foi ontem. Acontece todas as terças-feiras, das 7 às 10 horas da noite. E são 10 encontros, né? E agora ontem a gente fez o teste do online, e a gente vai conseguir também oferecer o curso online agora. Que massa. Ao vivo, na hora que a professora tá lá. Então a gente tem outro suporte que vai estar controlando pelo online. Massa. E realmente é inovação, porque eu não tinha ainda, né, ouvido falar sobre o Eneagrama, e até mesmo na nossa região. E aí você tá trazendo isso pra cá, porque eu acredito que se tiver em Recife, né? Não tem mais em Recife, né? Porque ele era em Recife, aí na pandemia acabou. E aí eu fui para Minas fazer uma imersão de Eneagrama, passei uma semana lá em Minas. E aí de lá foi que veio a ideia com Carol, que é a trainer, que é a dona da empresa. E foi Carol, disse, vamos colocar um presencial novamente? Eu disse, vamos ir lá em Vitória.
Massa. Ótimo. Edjane, e as pessoas até podem pensar assim, né? Mas ela faz harmonização facial, ela é especialista nisso, ela dá cursos sobre isso e de repente enneagrama. Mas está tudo envolvido. Tá tudo envolvido, porque o Eneagrama já está na minha vida há 5 anos. E foi através do Eneagrama que eu dei a virada de chave na minha vida. Porque imagina um perfil que tem vários desafios com pontualidade, com executar projetos, para concluir projetos. Então, para eu chegar até aqui, que coincide ao mesmo tempo do Instituto, né, de 5 anos. Então, para eu chegar até aqui, eu precisei virar a chave lá atrás com o Eneagrama, para entender que quando eu quiser algo, se eu focar, eu consigo, qualquer coisa. E eu acho Entendi. muito incrível isso, porque isso fala muito sobre o processo, né? A jornada que você levou até conhecer o Enneagrama, e até você conhecer uma outra coisa, e até você ver outra coisa que destrava mesmo. O processo mesmo, só você também ter paciência com esse processo. Porque demorou um pouco para você virar essa chave, mas É. uma hora chega, uma hora vai acontecer. O que Sim. não pode é parar, né? Você não não pode pode desistir parar. no meio da caminhada, não. É uma característica sua também essa insistência, né? Essa resistência também de continuar ali sempre buscando, se inovando, até chegar o Enneagrama na sua vida e virou uma chave. E aí esse ano vai chegar alguma outra coisa que já deve ter chegado, que já virou uma chave ali dentro. Fala muito sobre o processo isso, né? A vida da gente, essa evolução, de estar sempre ali se redescobrindo e conhecendo coisas novas. Isso é muito bom. E faz toda a diferença na vida profissional, né? Porque agora você está ensinando pessoas que de repente estão ali começando na caminhada e elas já Sim. estão tendo acesso também a essa questão do enneagrama. Como é que tu diria assim que mais ele ajuda, tanto o enneagrama, como a gente vai entrar também no assunto de arquétipos, como ele ajuda na vida profissional e no marketing também, na sua imagem pessoal. Então, o Eneagrama, ele ajuda quando eu conheço o meu perfil, então eu sei como eu me comporto, e quando eu começo a entender o perfil das outras pessoas. Então, eu sei o que é que leva uma pessoa, eu sei, por exemplo, o que é que leva você, pelo seu perfil, que eu intuo ser, que eu intuo ser. Então, eu sei o que é que leva você para me comprar mais fácil, por exemplo. Uhum. Já Isso ajuda é nas massa. vendas. É, e ela usa isso. Ela esses dias quase me vende aí um negócio. Eu disse, vamos com calma. Se eu tivesse presencial, ela tinha me vendido. Mas, deixa eu te perguntar uma coisa. E pra a gente tá terminando o ano já, né? Mas tá chegando aí já ano que vem. Quais os planos pra esse restinho de ano, ano que vem? O que é que vem aí? Tem algum spoiler, alguma novidade? Tem uma novidade aí, eu tô com umas mentorias de São Paulo e a gente tá montando um projeto que eu não quero falar ainda não, que é pra não Não espantar. estragar, né? É, Deixa só. Mas é muita coisa boa, né? É. Ela é um post de novidade. Toda semana ela chega com uma novidade. Vez ou outra tá lá nos stories, aí aparece uma carinha borrada e vem novidade de que é que ela já tá aprontando. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre marketing. Eu queria saber quando surgiu a necessidade de trabalhar, né, o marketing, quando surgiu essa necessidade de trabalhar o Instagram. Você sempre se inovando, né? Você tá sempre à frente. Eu amei até aquele que tu fez, que escreveu na mão, né, do que tinha acontecido no debate, e ela aproveitou aquilo ali. Quando eu acordei de manhã, já estava postado, já estava lá. Essa mulher vai à frente mesmo, viu? E eu Ela gostei é muito. rápida, ela é ligeira, ela já pegou. E aí, quando foi que tu começou a ter essa necessidade de estudar sobre marketing? Então, quando eu me formei em 2005, né, na faculdade, e assim que eu me formei, eu fui convidada para dar aula aqui também. Eu dava aula de hipnose, que foi a primeira faculdade do Brasil que teve a matéria de hipnose, a disciplina de hipnose, e fui eu que montei. Aqui tá hoje no MEC, fui eu que montei. Que massa. Foi eu que montei na época. Então, veja, o perfil é sempre inovador, né? Uhum. Ele sempre sai à frente. 2005. 2005 eu formei. Isso foi 2006 ou 2007, não lembro bem. Uhum. E em 2008 eu fui estudar na Bahia, fui fazer uma especialização em radiologia. E foi naquela época, 2008, terminei em 2009, e começou aquele movimento, começou o Instagram, né? Rede social, começou ali o Instagram. Eu Uhum. disse, rapaz, isso aqui pode ser uma boa ferramenta para atrair paciente. Então, eu sempre fiz muito marketing, sempre gostei muito de marketing. Em 2008, eu fiz um MBA em marketing. E eu fazia tanto marketing. Eu já era conhecida na cidade. Tipo, era... Agora eu posso falar, porque ninguém vai me processar. Mas
Mas, pelo meu conselho, a gente não pode anunciar preço, né? Preço de procedimentos, Sim. Verdade. né? Aham. E eu fiz uns panfletos com preços. E aí o CRO mandou me chamar. E, Colocava preço porque foi na época que começou o movimento da ortodontia. Não teve uma época que todo mundo Aham. usava aparelho? Pronto, ela disse, não, o momento agora é da ortodontia. A odontologia tem muito disso, de momentos. Aham. Aí começou o movimento da ortodontia. Só que eu não gostava de ortodontia. Não gostava. Nunca gostei. Aí eu disse, eu vou começar um movimento de ortodontia. Arrumei uma profissional para trabalhar comigo, né, já que eu não gostava de fazer. Quando eu não gosto, isso é uma coisa do meu perfil, verdade. se não gosta, não faz sentido, ele não continua naquele projeto. Então, eu não gostava, eu disse, não, vou arrumar uma profissional boa e vou colocar uma profissional para trabalhar comigo, fazendo só a parte de aparelho. Aí eu fazia panfleto com preços. Jogava no comércio. Coloquei um monte de gente, um monte de adolescente vestido de palhaço no sinal de trânsito com faixa. Nossa, esse Era. ano. Isso, acho que 2009, 2010, por aí. Coloquei um monte de palhacinho na rua. Aí minha clínica era assim de gente. Chamava atenção, Era, né? pra você ter ideia, era em média 100 pessoas por dia Caramba. colocando aparelho na minha clínica. Veja, para uma cidade do interior, Sim. né? Então, eu colocava carro de propaganda, dizendo, coloque seu aparelho no mesmo dia, porque eu tinha feito radiologia e eu mesma fazia documentação, porque eu tinha um aparelho. Sim. Aí eu fazia as radiografias, eu já laudava, mandava para a doutora, isso tudo no mesmo prédio. Então, o paciente chegava lá, enquanto ele ia para outro local, que ele tinha que fazer uma documentação, esperar alguns dias para chegar na dentista, Aqui é assim. para poder a dentista mandar chamar ele para colocar o aparelho, eu fazia isso no mesmo dia. Diferencial, né? Diferencial. Eu fazia isso no mesmo dia. Aí eu colocava, e o meu público nessa época era um público C e D. Então eu fazia, colocava, tinha uma bicicleta com a caixa de som atrás, Sim. sabe, que fica anunciando. Uhum. Eu colocava aquela bicicleta para rodar a cidade toda, as periferias. Colocava carro de propaganda, coloca aparelho no mesmo dia, tantos reais. Meu Deus. Aí era assim, ó. Era uma Botava. febre. A gente chegava de manhã, já tinha fila de gente na frente da clínica. A trabalhada foi grande, né? Ela Foi. acertou na dor e no público, né? Quando É. você sabe o público, você vai diretamente nele Vai diretamente e leva a nele. dor, né? No mesmo dia. É, Eles sabiam que levava um processo. Então, ele Aí- já era uma marqueteira. já. Mas com já, certeza tu chegou um momento que tu deve ter cansado, né? Então, aí, nessa época, eu tinha uma profissional que trabalhava comigo e ela não assiste esse podcast, mas ela arrumou, eu tinha outra secretária, botei outra secretária para trabalhar diretamente com ela, montei outra clínica dentro do prédio, né, que hoje é uma sala de aula lá, quando lá tu visse aquela sala de aula menor, ali era uma clínica também, era outro consultório, que era só para ortodontia. E aí elas duas ficaram bem amigas, a minha secretária e a dentista. E a dentista cresceu o olho, colocou um consultório no centro da cidade e desviou mais de 50% dos meus pacientes para lá. Era ela que fazia, né? Uhum. Eu só era empresária. É, Aham. Quem tinha o contato com o paciente era ela, muito mais de 50%. caramba. E aí, O paciente se apega, né? Se Assim, já apega. atendendo. A né? profissional, aí você pega o profissional. meus pacientes migraram todos para lá. E eu fiquei com a quantidade mínima de pacientes. E a gente começou um novo trabalho. E minha mãe nessa época foi trabalhar comigo e minha mãe ligava para todos os pacientes. Ela conversava com todos eles, todos os pacientes. Ela fez um relacionamento. Desenrolada. Uhum. Mas Fez você um chegou a relacionamento. desanimar nesse tempo? Então, aí nesse tempo eu fiquei só com a radiologia, né? Só que eu pensava, e já tinha uma clínica de radiologia na cidade, que era do meu primo, que colocou primeiro do que eu. E eu pensava, não, eu vou baixar o preço das documentações, porque aí eu vou ganhar concorrência pelo preço. Eu pensava assim naquela época, né? Uhum. Não como hoje eu penso que concorrência é por autoridade. Sim. Então eu posso cobrar o quanto for, porque o paciente vai para mim pela autoridade, e não pelo preço. E eu baixei o preço da documentação. Quando eu baixei o preço, eu quebrei o mercado. Pra ter ideia. Então hoje eu conto isso para servir de experiência para que os outros não façam também. E essa é uma preocupação que eu tenho dentro da harmonização, né? E eu falo isso no curso sempre. E eu quebrei o mercado, porque eu baixei demais o preço e todo mundo foi obrigado a baixar. É. A gente chama de prostituir o mercado. Prostituir o mercado. E aí o que aconteceu? Eu quebrei.
Eu quebrei, perdi a clínica, fiquei com o aparelho até um dia desse lá, eu vendi um dia desse por uma mixaria. E eu comecei a perceber no movimento aí na odontologia que foi com a harmonização facial, né? Eu disse, então vou fazer esse negócio aí também, né? Porque vi o movimento da ortodontia e começou a cair, começou a aparecer o movimento da harmonização. E eu fui fazer o meu primeiro curso de harmonização, que foi em 2013, professor Renato Vale, do Rio de Janeiro. E eu fiz, foi um curso de final de semana, onde a gente só aprendeu a fazer botox e preenchimento. Só que eu me vi totalmente perdida naquele momento com os preenchimentos. Botox, ok, porque é relativamente fácil de fazer, mas com preenchimento eu disse, isso é uma coisa de muita responsabilidade. Não dá para eu sair fazendo isso assim, porque se eu tiver um defeito no dente do paciente, tiver um erro, né, uma intercorrência no dente do paciente, somente eu e ele vai saber, porque tá dentro da boca dele, ninguém tá olhando para dentro da boca dele. Agora, se eu tiver uma intercorrência na face do paciente, como é que eu vou resolver isso? Né? Então, deu um senso de responsabilidade tão grande que eu disse, não vou fazer preenchimento, não vou fazer preenchimento. E fui procurar outros cursos, e sempre cursos de final de semana. E aqueles cursos não me davam segurança. Foi quando eu fiz um curso, que era uma mini residência de 6 meses, que eu realmente pratiquei bastante, me senti segura para saber resolver essas intercorrências caso acontecessem, de saber prever como o meu paciente ia ficar no futuro, que isso é importante também, porque não é somente eu fazer um preenchimento hoje, fazer um trabalho belíssimo, como tem... Eu posso dar um curso de final de semana, o meu aluno ter muita habilidade manual, fazer um trabalho belíssimo, mais bonito do que o meu, mas eu quero ver esse paciente daqui a 1 ano, 3, 5, essa previsibilidade de tratamentos. Então tem um dentista bem famoso que estourou aqui no Brasil, porque faz preenchimentos, atendeu vários artistas, com muitos litros, eu digo que são litros de preenchimento no rosto, né? Ele deixa a pessoa belíssima, mas a longo prazo. Olha o tempo que ele começou fazendo isso e olha o tempo, como estão aquelas pessoas que ele estava acompanhando. Porque o ácido hialurônico, né, que é o material usado no preenchedor, ele tem um efeito cumulativo. Então, ó, se hoje eu coloco 1 ml no meu paciente, daqui a 1 ano, quando eu for fazer a manutenção dele, eu vou colocar mais 1 ml, mas ele ainda tem um resíduo daqui. Aí ele vai ficar com 1,2, por exemplo. Depois, com o tempo, ele vai fazer outra manutenção. Eu vou ter o resíduo desse primeiro, o resíduo do segundo e mais aquele que está acrescentando. Então, o que a gente vê ao passar dos anos, ao longo do tempo? As mulheres ficando deformadas. Deformadas. Olha o que aconteceu com o Joel um dia desse. Olha o rosto dela. Inclusive no Instagram, quando tu comentou sobre. Quando eu comentei sobre isso. Gretchen, como é que Gretchen está hoje? Deformada, por quê? Muito efeito cumulativo. Então, eu não tinha capacidade para isso quando eu fiz um curso só de final de semana. Eu tive uma capacidade dessa percepção com curva de aprendizado, com o passar do tempo, com os vários tratamentos que eu fui fazendo. Porque, inclusive, em mim eu fazia preenchimento. Eu fazia em mim também preenchimento. Só que eu comecei a perceber que meu rosto estava ficando diferente, porque tinha efeito cumulativo. As minhas pacientes, que eu atendia desde aquela época, também começaram a ficar deformadas. Aí eu disse, não, eu preciso mudar isso aqui. Eu não posso mais estar fazendo dessa forma, porque a longo prazo, paciente com muito preenchedor, muito ácido hialurônico no rosto, estava ficando com o rosto deformado, inclusive eu. Aí eu parei de fazer preenchimentos e comecei fazendo somente estímulo de colágeno em mim e nas minhas pacientes. E eu fazia isso muito de forma empírica. Eu nunca estudei para nenhum artigo, eu nunca escrevi nenhum artigo. Foi somente a observação clínica mesmo de experiência. E há 2 anos atrás eu fui para o congresso, e no congresso foi inteiro falando disso. O desuso da quantidade excessiva de ácido hialurônico. Porque você estava vendo na prática, que né? eu já estava vendo na prática há muito tempo. Né? Então, hoje em dia, eu não tenho nem 1 ml de preenchedor no meu rosto. Porque não dá para eu ficar enchendo o meu rosto. Imagina, a gente vai envelhecendo, os ossos da gente vão remodelando, vai diminuindo. A têmpora da gente vai afundando. A gente tem uma espinha nasal aqui, um ossinho que sustenta o nariz, ele é reabsorvido, o nariz tende a cair. A pele da gente nunca para de crescer. Né? As gordurinhas que a gente tem pelo rosto, que são os compartimentos de gordura que dá o formato,
eles começam a cair e a se acumular aqui, ó, que a gente vai chamar de bulldog, Uhum. né? E vai criando dobras, que a gente chama de bigode chinês. É todo o efeito do envelhecimento, né? Todo o efeito, tanto de fatores intrínsecos, né, genéticos, e fatores normais do envelhecimento, que todo mundo vai passar por isso, juntamente com fatores externos que colaboram, aceleram ou não. Então, imagina, se eu tenho um osso que está diminuindo, a minha pele nunca para de crescer, isso é como se fosse um saco. Se eu vou colocando ácido hialurônico, com o tempo eu vou precisar de menos ou mais para encher esse saco e esticar tudo? Vou precisar de mais. E vai inchar. Não é só uma questão de lógica? Quando a gente vê o rosto tá Quando vê o grandão. rosto, tá aquele rosto deste tamanho, inflado, aquelas mulheres com rostos inflados e sem ganho de colágeno, que é o mais importante. Então, se eu pego minha paciente e faço só estímulo de colágeno nela, uso o mínimo possível de ácido hialurônico, somente para dar acabamentos finos. Que o ácido hialurônico, para mim, serve para isso, para dar acabamento fino. Uhum. Então, se eu faço isso com minha paciente, então eu comecei a ver meus casos que eu tenho de 2015, 2016, 2017 e até hoje, eu tenho pacientes que estão comigo e eu faço somente o gerenciamento do envelhecimento dela, em vez de fazer a harmonização facial. Entendi. A harmonização facial eu vou ganhando de forma natural, pelo que o rosto dela era quando ela era mais jovem. Uhum. Então é isso que eu faço, é o gerenciamento do envelhecimento. Eu acho que esse nome de harmonização facial já ficou um nome prostituído. Uhum. Eu nem gosto desse termo, infelizmente é a especialidade da minha profissão. Justamente por esses casos que a gente vê, né? Aparece na internet e Sim. aparece em todo lugar. A gente vê nos artistas casos que deram errado. Que deram né? errado. Então, e muita gente, o que é que a gente está vendo muito hoje em dia? Muita gente dizer que não está se reconhecendo. Porque já mudou tanto. A própria Anitta falou isso, que não estava reconhecendo o rosto dela. De tanto que já mudou. Aquele Lucas Luco, ele removeu tudo. Acho que foi Jade Picon também, não foi que tirou o lábio? Não, foi a outra. Também que é do olho claro, eu esqueci também, Eu digital. sei quem foi. A digital influencer Não, também não. tirou. Porque as pessoas começam a não se reconhecer. Porque depois que apareceu a harmonização facial, as pessoas começaram a criar um padrão. É como Uhum. se fosse uma forma e todo mundo tem que colocar a cara na forma e sair todo mundo igual. Mulheres com mandíbula quadrada, né, Uhum. com queixo muito pronunciado, Muito masculinizado, né? muito masculinizada. E o que é que acontece? Quando você tem conhecimento, além de a harmonização facial e da parte técnica, quando você tem conhecimento da inteligência emocional, mais uma vez aí entra o enneagrama, Sim. entra os arquétipos, né? E entra o visagismo, que é importantíssimo. Quando a paciente chega para mim, eu pergunto qual é a imagem que você quer transmitir. Não Perfeito. é ela chegar para mim e eu dizer, vamos colocar aí 2 ml nessa boca? Então, para a sua estrutura física, 2 ml na sua boca não combina com você. Verdade. Uhum. Não é imagem. Agora, se você, por exemplo, se você tem uma imagem delicada, mas lembra Sandy, né? A Uhum. imagem romântica, poética, delicada, essa vozinha delicada. Se eu coloco uma mandíbula quadrada em você, Não combina. não vai combinar. Entendeu? Então, todo mundo faz harmonização hoje, fazendo mandíbula quadrada, uma lábia muito pronunciado, bocão, queixo muito pra frente. Uhum. Então, se você chegar pra mim e dizer assim, olha, Jani, eu vou trabalhar, eu vou liderar homens e a minha imagem precisa impor respeito. Né? Eu tô fazendo a harmonização agora de uma advogada, que é esse caso aí. Ela que chega no tribunal e os homens não respeitam ela, porque ela tem um rostinho delicado. Então, a gente tá transformando o rosto dela, trazendo linhas retas, que quando eu trabalho com linhas retas, eu lembro muito, eu trago a energia do masculino Uhum. para ela. Então, quando ela chega, então eu avancei o queixo dela, eu puxei um pouco o queixo dela para frente, deixei a mandíbula dela mais quadrada, porque é como se ela chegasse assim, ó, impondo respeito. O queixo chegando aqui, ó, impondo respeito. Mostra mais liderança, Então, né? quando a gente trabalha com o visagismo e com inteligência emocional, então eu preciso dar ao paciente a imagem que ele quer transmitir. Então, imagina eu pegar você com o rostinho delicado, assim, toda delicadinha, com a vozinha assim, para trabalhar num ambiente masculino. É difícil para Sim. você ter uma voz alta, Verdade. não é? Onde gira muita energia masculina. Não quer dizer que é de homens, porque tem mulher que tem muita energia masculina. Uhum. Né? Então, por exemplo, para você trabalhar comigo, eu tenho muita energia masculina.
Imagina você trabalhar comigo, então vai ter momentos que eu vou dizer algo que você vai se doer. Entendi. Entendeu? Porque você é uma menina delicada, mais sensível. Então, se eu coloco, se faço uma transformação de algo que não é aquilo que você quer transmitir, você não vai se reconhecer quando você olhar no espelho. E Sim. isso aí, pra mim, isso é o que faz você ser autoridade hoje, né, no mercado. Porque dos que eu conheço, vou falar dos que eu conheço, né, da minha bolha. Eu não conheço ninguém que trata como você, em relação a esses pontos, né, do gerenciamento. Foi a primeira pessoa que eu ouvi falando sobre gerenciamento do De envelhecimento, envelhecimento, sim. né? Foi a primeira pessoa que eu ouvi falando sobre isso. Então isso tem uma grande importância porque você conseguiu enxergar o mercado muito antes de muita gente, né? Você está há muito tempo. Acredito que esse mercado está se tornando ainda em mais destaque do que uns 3 anos para cá, 4 anos para cá. Você faz bem mais tempo, então você tem uma 9 anos. experiência, né? Você carrega aí uma experiência que, para mim, experiência é o que mais vale em uma pessoa, né? Experiência e todo o conhecimento que você teve. Então você trata disso com prioridade. E a gente tem visto muita gente errando hoje em dia, né? Muita gente, e vai vir uma consequência. E eu até falei isso para você, que você vai deixar um legado com isso que você tá falando, né? Com isso que você Sim. tá fazendo, porque você tá vendo já mais uma vez lá na frente no que vai dar, e É. quem for inteligente vai dizer, pô, eu quero aprender com essa mulher, porque eu não quero errar nesse ponto. É. Eu também quero chegar primeiro. Então, isso é o que traz autoridade, né? É muito, muito Isso. massa isso. Então a gente tem que fazer, quando vai trabalhar na face de alguém, né? A face é o cartão de visita, porque você pode esconder tudo, mas o rosto está sempre à mostra, Sim. né? Você bota uma máscara para esconder os dentes, E né? é Você até um bota algo medo, na né? cabeça para esconder o cabelo. Mas a face não tem como Sim. esconder. É até um medo hoje do público, né? De eu vou fazer uma harmonização, vou ficar igual a todo mundo, vou ficar parecendo um homem, né? Sim. Usa muito isso, vou ficar parecendo um homem. E eu mesmo, como você citou meu exemplo, eu sempre olhei e pensei assim, não, isso não vai combinar comigo. Porque eu vejo aquele maxilar marcado, né? Não é. Aquele negócio de, meu Deus, não vai Não é combinar pra você comigo, aquilo. porque nada masculino, eu vejo que em Sim. mim, nada que eu boto que masculiniza, eu não gosto. Se eu colocar uma bota, aí às vezes eu boto uma blusa que tem um rosa, que tem alguma coisa, porque é uma coisa que eu me Aham. identifico mais. Então eu sempre olhei e pensei, não, mas aí quando eu comecei hoje eu sou a copy, né, do seu perfil, e quando eu comecei a estudar, a perceber, meu Deus, é muito maior, né, não é só aquele padrão. Não. Como a Diane fala, é você analisar cada pessoa. Eu digo, não, então é uma coisa que hoje eu já faria, que antes eu não faria. Uhum. Mas agora, por entender mais e por ver o seu modo de explicar, né, o seu modo de falar, eu digo, não, agora é uma coisa que eu pensaria em fazer, que eu tenho vontade de fazer. E que vai haver respeito ao seu espaço, às suas características, né? É. Por isso, porque você já Sim. pensa que se for para alguns profissionais que tem no mercado, já sabe que vai ser um copia e cola. Vai É. ficar igual, ó. Vai ser assim, mais ou menos isso. Vai ser É. igual isso aqui, porque é um copia e cola. Mas você Uhum. sabe não que vai haver uma acessibilidade. E pra gente começar a encerrar, né? Eu vou fazer uma outra pergunta aqui. E ainda mais assim, a gente precisa ter congruência, né? Para você ter respeito e autoridade, você precisa ter congruência. Então, se você chega para mim, eu faço em você uma mandíbula quadrada, eu trago linhas retas para o seu rosto, né? Linhas retas é relacionado à energia masculina. Uhum. Se eu trago isso para você e você não é isso, você vai ser incongruente. Então, quando você chega inconscientemente, você não passa credibilidade. As pessoas não sabem ler isso conscientemente, dizer, eu não gosto dela porque ela tem uma mandíbula quadrada, isso não tá batendo a imagem com ela. Acaba sendo É como se controverso. fosse, que você fosse falsa. Então isso quebra a sua autoridade. Então quando você é congruente aquilo que você é com aquilo que você demonstra, então você tem mais, inconscientemente as pessoas confiam mais em você. Verdade. Impacta muito mais do que a gente pensa, né? Muito A mais. imagem impacta muito. Muito. E, assim, a gente falou aqui sobre o seu trabalho, sobre você como profissional, como referência. E, dentro disso, eu queria te fazer uma pergunta, no geral, como empreendedora também. Não somente como aquela que faz os procedimentos, porque eu sei que para fazer os procedimentos você precisa ser muito detalhista Uhum. e muito perfeccionista. Mas como perfil profissional, você se considera perfeccionista? Não. Não, porque, assim, não existe perfeição. Só Deus que tem a perfeição, Verdade. não é? Somente as linhas divinas que traz perfeição. A gente não tem capacidade para o perfeito. Porque o que pode ser perfeito para mim pode não ser para você. A perfeição é relativa, ela só é absoluta quando se trata de Deus. Mas quando se trata da gente como humano, é relativa a perfeição. Outra coisa também que eu vejo é que às vezes a gente acha, isso aqui tá perfeito.
E a gente viu que tá muito bom, tá muito bom. Por exemplo, você pode estar achando seu feed hoje, um exemplo. Perfeito, isso aqui tá perfeito. Só que essa perfeição, ela tem um prazo de validade. É. Né? Se daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a 3 meses, você vai olhar e vai dizer, não, agora não tá mais como eu faria hoje. Uhum. Sim. Então, quando você percebe que a perfeição, ela tem um prazo, a perfeição, ela tem um tempo, você diz, não, eu tenho que dar o meu melhor hoje, fazer da melhor forma, mas não vai sair perfeito. É porque o que era perfeito ontem não é perfeito mais hoje. É. Porque a gente tá numa constante mudança, inovação. O mundo em O si, tempo né, todo. tá inovando o tempo todo. Inovando cada vez mais rápido, né? Muito rápido. Parece que é um Muito trem, rápido, sabe? Não para. E se você não correr, ele atropela e acabou. É. E a gente vai errar, né? Vai errar, e vai consertar, e vai aprender com os erros, e aquilo Sim. ali vai E fortalecer aprende no muito caminho. mais com os erros do que com os acertos. É, e falando Demais. sobre isso, né? Queria que tu me contasse algum caso inusitado que você já viveu, ou algum paciente, algum caso que te marcou, né? O que aconteceu na tua carreira que, tipo, foi um momento de, tipo, uau, sabe? Alguma coisa que aconteceu nesse sentido. Conta aí alguma coisa inusitada que já aconteceu. Inusitado tem situações inusitadas, tanto de casos assim que foram surpreendentes, como tem coisas inusitadas que acontecem dentro do consultório, né? Então, uma vez lá no curso, eu tenho um paciente que ele usa uma peruquinha. Lá vem. E ele veio para atendimento no curso, ele é paciente do curso. E ele veio para atendimento no curso e a peruquinha dele tinha uma franjinha assim. Aí a minha aluna pegou e foi levantar a franja dele assim. Quando levantou, ele levantou a peruca dele. E aí, imediatamente, eu sabia que ele usava, né? A aluna não sabia. Imediatamente, eu disse, não, pode deixar que dele eu cuido. Aí baixei assim, para ele não ficar constrangido. A atitude Massa. rápida, né? Foi. Para ele não ficar constrangido, sabe? E disse a menina, vai atender lá na outra sala? Boa. Teve aquele jogo de cintura, né? Foi. Porque senão ele ia ficar muito constrangido. Não, né? muito constrangido. Aí Se eu ninguém ver uma chegou a pessoa ver. ficando constrangida, eu tiro a vista pra fingir que eu não vi. Eu também. Eu finjo que eu não tô vendo. É. Aquilo ali. É que a gente se constrange junto, É. né? É. E um caso, assim, que te marcou. Talvez alguma pessoa que você pegou, que você, tipo, viu que você mudou a vida daquela pessoa, Ah, né? é tanta gente. Porque o público que eu mais atendo hoje são mulheres com mais de 40 anos, né? E são mulheres que estão passando pela auditoria da vida. Eu estava falando isso aqui antes da gente começar, que a gente passa por diversas experiências na vida da gente, que a gente até pensa que passou já, que a gente resolveu aquilo na cabeça, mas que o corpo da gente reflete depois, e depois quando a gente passa pela auditoria da vida, né, chega uma idade que a gente começa a repensar tudo que a gente já fez, tudo que a gente já passou, as dores que a gente pensa que curou. E eu recebo muitas mulheres hoje que estão naquela época da auditoria da vida, né, que abriram mão da vida inteira e não cuidar dela para cuidar dos filhos, se dedicou ao marido, e que ela sonhava fazer algo da vida e não fez porque abriu mão por todo mundo. E chega naquela época que elas chegam para mim dizendo assim, não, agora eu resolvi que eu vou olhar para mim. Resolvi que eu vou agora e começar a investir em mim. Então, ou porque os filhos cresceram, saíram de casa e ela está na síndrome do ninho vazio. Ou muitas delas porque o marido arrumou um amante e aí ela está se sentindo mal, a baixa autoestima, e ela quer recuperar isso. Isso chega muito na minha cadeira, muito. Processo de divórcio também, né? Divórcio. Então, chegam muitas dores, né, para mim, isso todo dia. E cada caso desse, quando ela se olha no espelho e que ela vê que ela está melhorando, porque isso não é um trabalho que, assim, fez agora, amanhã já tá bom, né? Tem tempo para a gente ver resultados efetivos. Então, que ela começa a ver a evolução, né? Ainda mais por registro fotográfico que eu faço durante o período do tratamento. Então, quando ela começa a ver isso, então, cada uma dessas é uma emoção diferente. Né? Cada uma dessas é uma emoção diferente. Então, termina que todos os casos são muito marcantes. Ou porque a pessoa sonhava... eu já tive caso de uma mulher que juntou o dinheiro 1 ano porque queria fazer um preenchimento labial. 1 ano ela passou guardando dinheiro, uma costureira. Passou 1 ano guardando dinheiro. E quando ela chegou para mim para fazer a boca, que eu olhei os dentes dela, ela precisava fazer uma prótese. Que a prótese dela já tinha não sei quantos anos, os dentes estavam bem pequenininhos. E isso deixava a boca dela murchinha. E aí eu tive que dizer a ela, olha, eu não vou poder fazer sua boca agora,
porque a sua prioridade é fazer uma prótese. Você vai precisar procurar um dentista e fazer uma prótese. Quando você tiver com essa prótese na boca, você volta para mim. Porque a sua prioridade hoje é colocar os dentes. E ela passou mais um ano para colocar essa Esse prótese, processo. juntar o dinheiro de novo e voltar para mim. Então ela esperou 2 anos para fazer essa boca. Caramba, e você foi sincera, né? Não, com Você foi certeza. sincera Como com eu ela. digo que eu tenho que ser o mais sincera possível. Porque eu posso estar enganando alguém, mas a quem mais importa para mim, que está enxergando, ele está vendo o que eu estou fazendo. Verdade. Isso E é aí, sério. quando ela chegou na cadeira pra fazer o Então, quando ela preenchimento? fez, ela ficou tão feliz, o marido dela ficou tão satisfeito que terminou pagando o restante para ele. Vê que miserável. Ah, Era para ter pago antes, né? né? Depois que ele viu, aí ele começou a investir nela. Começou a pagar mais. Porque também tem essa dificuldade que os homens, muitas vezes, eles não olham muito para esse lado, né? A mulher, ela tem uma sensibilidade maior para olhar assim, eu preciso disso, isso realmente vai mudar. E o homem, quando ele vê mudado, é que ele fala, eita, realmente isso é bom. É, porque os Né? homens, eu digo que 90% dos meus pacientes fazem escondido do marido. Sério. Porque o marido diz, tu não precisa fazer É isso não. besteira. Não precisa fazer. E eu tenho marido também que faz escondido da esposa. Que loucura. Ele faz escondido dela. Eu digo, ela não percebe não que tá fazendo? Aí ele, não percebe não. E já teve algo que serviu pra você como marketing negativo? Uma coisa que aconteceu que no fim das contas trouxe audiência pra você, pro seu nome? Que eu lembre agora que foi negativo e que Se tornou um marketing. ia acontecer. Eu já estava planejando isso. Ia acontecer algo, né, que era com relação a, dentro da minha profissão, que alguém ia publicar algo e eu já estava me preparando para eu publicar antes da pessoa, para usar aquilo contrário a ela. Aham. Mas não chegou a acontecer. Não chegou a acontecer não, mas eu estava preparada para pegar o marketing negativo e transformar ele em positivo. Ela chega primeiro. Mas aí você contornou, né, a situação. Pra a gente gente encerrar, falou... né? Vamos pra essa última perguntinha aí. Deixa a gente falar um pouquinho sobre um lado dela que a gente ainda não falou e que não tem como falar de Adjani e não falar, né? Que ela é viajada. Já viajou para vários países. E aí, como foi isso? Já são quantos países? Quantos sonhos? Conta um pouquinho pra gente. 34 ou 35. não lembro 35 agora. países. Meu Deus do céu. E tu começou assim, não faz tanto tempo, né? Não, Quantos anos? faz 9 ou 10 anos que a gente 9 ou começou a 10 viajar. 9 ou 10 anos. Porque, Viajou assim, muito então, viu? eu Pouco tempo. coloquei várias metas, assim. Eu tenho que conhecer, eu não vou conhecer o mundo todo, né? Que são 196 países. Uhum. Não dá para conhecer todos. Mas se você seguir por esse ritmo, não já dá. foi 30 e poucos. Mas eu disse assim, então, já que eu não vou conhecer todos que eu gostaria, então eu vou colocar metas. Eu vou conhecer as 7 maravilhas do mundo, vou conhecer todos os continentes. Então eu coloquei metas assim, né? Então das 7 maravilhas só falta uma, de todos os continentes só falta um. Me leva na mala. E o segredo, um dos segredos, né? Não tem um, mas assim, um dos segredos é você colocar metas mesmo, né? Você colocar que vai fazer e enfrentar, porque muita gente fica assim, né? Vou viajar, mas não sei quando, não sei como é que vai ser, e a meta ajuda muito. Você, como a gente conversou aqui, né? Muitas coisas boas, muita experiência. Qual conselho você daria para alguém que está começando hoje no universo do marketing e voltado para estética, para odontologia, para o que você trabalha hoje? Então, é importante que você tenha um suporte. Quando eu comecei sozinha, fazendo tudo sozinha e fui aprendendo tudo sozinha, né? Isso foi bom porque hoje eu sei o que é que acontece. Eu sei como as coisas acontecem. Mas hoje não dá mais para ser assim, porque o mercado está muito competitivo. Então é importante que você tenha um suporte, que tenha uma empresa que esteja te dando suporte para estar te ajudando isso, mas isso não quer dizer que é para você delargar a sua conta, vamos falando de Instagram, né? O que é que a gente mais movimenta. Não é para delargar, é bom que você entenda o que é que está acontecendo. Então é importante ter um suporte, ter uma empresa que tome conta da sua conta, mas é importante também que você estude, porque senão você só delarga. Verdade. Sim. O estudo, então, né? Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. É isso, que papo bom, né? Muito bom. Foi muito bom. Foi um prazer ter você aqui com a gente, conversando um pouquinho, né, sobre
todos esses assuntos. Eu espero que tenha sido bom para você também. E é sempre uma honra, né? É uma cliente aqui nossa, uma cliente muito querida. Quero te agradecer mais uma vez. E esse foi o nosso primeiro podcast. Espero que vocês continuem acompanhando. E a gente já vai estar gravando outro. Vem muita coisa boa por aí ainda, né? Fica por aqui, acompanha a gente aqui no canal. Esse se mês inscreve. de setembro inteiro, a Malu está com um planejamento incrível, assim, para o Instagram da Maluz, uma campanha. Então a gente vai estar começando a falar sobre as novidades que vem por aí. Tá? Acompanhe. Acompanha também a Edjani nas redes sociais, né? Vai aparecer aí pra vocês, vai aparecer a rede social Sim. da gente. E é isso. Até a próxima.